Olá pessoal, sou a Prof. Jess e vim para a aula de morfologia parte 3, a classificação das palavras. Pois é, agora vamos começar a classificá-las. E não é pouca coisa não, porque a classificação de palavras inclui muita coisa. Essa aqui é a primeira aula da parte de classificação de palavras, tá? Então preparem-se para encrenca. Bom, deixa eu me movimentar aqui que é muita coisa. Prof, quais são as classes de palavras? Um monte. Coloquei um resuminho aqui para vocês do que a gente vai trabalhar agora nessa parte de morfologia, tá? A parte da classe de palavras, que eu dividi em várias aulinhas para ficar uma coisa mais profunda para cada um, tá? Então, aqui eu coloquei os substantivos, né, que são os nomes de pessoas, lugares, objetos, ideias, sentimentos e muitas mais coisas. Os adjetivos, que nada mais são do que palavras que descrevem as características dos substantivos. Então, cor, tamanho, forma. Os verbos, que expressam ações, estados, processos, indicam inclusive o que acontece com o sujeito, com a pessoa, tá? Os pronomes, eles substituem os substantivos, evitando repetições e tomando a frase mais clara. Artigos são palavras que acompanham os substantivos, indicando seu gênero, se é masculino, se é feminino, e o número, se é no singular ou plural. Eles também podem expressar a definição e indefinição do substantivo ao qual vai se referir, tá? Numerais nada mais são do que os nossos lindos números, né? Que indicam aí quantidade, ordem, multiplicação, divisão e até mesmo repetição em relação aos seres e objetos. Então, eles podem ser usados para contar, ordenar, expressar medidas. Os advérbios, que seriam os advérbios? É uma classe de palavras que eles modificam o verbo, né? O adjetivo ou outro advérbio, né? Então, indicam circunstância como tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, entre outras coisas, né? Então, diferente do adjetivo, que ele no caso qualifica os substantivos, né? O advérbio ele tem, na verdade, uma função de modificar aquelas ações ou qualidades ou outros advérbios. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a preposição, que é uma palavra invariável que liga dois termos de uma única oração. Então, ele estabelece uma relação entre essas orações, ok? Ela não tem significado próprio, mas é essencial para dar coerência ao enunciado. Depois vamos falar um pouquinho sobre a conjunção, que é uma palavra invariável, mas que tem função de conectar, conjunção, tá? Então, eles conectam palavras, conectam orações, conectam frases, fazendo com que essas frases ou palavras ou orações, né, elas sejam, tenham uma relação entre elas, né, um sentido entre elas. Depois aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a interjeição, né, que é uma palavra ou expressão invariável que transmite emoção, sentimento, sensação, reação instantânea. Elas geralmente aparecem de forma isolada, tá, da frase, mas elas são seguidas geralmente por um ponto de exclamação, para enfatizar aquela emoção, aquela coisa toda. Vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho sobre substantivos próprios e comuns aqui para vocês, né? Os substantivos próprios são nomes únicos e específicos, como Brasil, Rio de Janeiro, Maria. E os substantivos comuns são nomes genéricos, como país, cidade, pessoa. Alguns adjetivos aqui, né, eles são qualificativos e possessivos. Os qualificativos, eles descrevem qualidades, características e estados dos substantivos, como vermelho, grande, feliz. Já os possessivos, eles indicam posse, já diz, né, possessivo, posse. Ou o pertencimento ali, né, como meu, teu, seu, nosso, seu, e assim por diante. Alguns verbos transitivos e intransitivos para vocês aqui, tá? Professora, mas a gente não vai se aprofundar nisso? Vamos, fiquem calmos. Hoje aqui é só uma introduçãozinha do que a gente vai ver sobre essa parte da morfologia, tá? Então, nós temos os verbos transitivos, né? Eles exigem um complemento para completar o seu sentido, como amar, comer, escrever e outras coisas.
E os intransitivos, eles não exigem um complemento, como dormir, chorar, andar e etc. Deixa eu deixar o casalzinho aqui bem bonitinho, né? Vou ficar no meio deles. Pronomes pessoais e demonstrativos. Os pronomes pessoais, eles substituem os substantivos. Então, eles fazem uma referência às pessoas naquele discurso, como eu, tu, ele, nós, vós, eles. Já os pronomes demonstrativos, eles indicam aí a posição dos substantivos em relação ao falante ou ao ouvinte, como este, esse, aquele, ok? Agora eu vou ficar do lado da mocinha aqui, ó. Ui! Bom, os advérbios de modo, lugar e tempo, né? Advérbio de modo, ele indica o quê? A ação que é realizada, como bem, mal, devagar, rápido. De lugar, indicam onde a ação ocorre, como aqui, ali, perto, longe. E de tempo, que indica quando a ação ocorre, como hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde e assim por diante. Preposições e conjunções, né? As preposições, elas ligam as palavras ou orações estabelecendo relações de dependência. Pois é, toda frase com a preposição ali, ela é essencial para que a gente tenha um significado naquela frase, por exemplo, tá? Naquela oração. Então, como a palavra de, para, em, sobre. Já as conjunções, elas ligam palavras ou orações, tá? Então, no caso aí, é bem parecido com as preposições, mas elas, no caso, podem ser coordenadas ou subordinadas. Então, a palavra e, mais, porque, se. A gente tem que... Elas também são dependentes, dependendo da situação, sim, tá? Em algumas outras situações, not. Numerais. Ai, prof, numerais, isso aí é fácil. Sim, mas muitas pessoas erram. Principalmente alguns, por exemplo, números romanos. Não esquenta a cabeça que a gente vai falar sobre isso. Os cardinais, né? Indicam quantidade como 1, 2, 3, 4. E os ordinais, que indicam ordem ou posição, como primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ai, gente, a carinha desse gatinho, que coisa linda. Vamos falar um pouquinho sobre as interjeições e as onomatopeias, que já foi falado um pouquinho antes ali numa outra aula, mas vamos ver se você tá seguindo ou não. As interjeições, elas expressam emoções ou sentimentos de forma abrupta, como ó. Ai, ufa. Já as onomatopeias, elas imitam sons da natureza ou de objetos como au, miau, tic-tac, zum, zum, zum e outras coisas. Coloquei exemplos práticos de classificação aqui para vocês observarem com mais profundidade o que seria cada uma dessas classificações, tá? Então, a maçã vermelha está sobre a mesa. Substantivo, a palavra maçã, que é um substantivo comum. O adjetivo vermelha, que significa como a maçã é, preposição sobre e substantivo mesa, que é um substantivo comum. Coloquei um outro exemplo aqui, o gato miou para o rato. Substantivo comum gato, o verbo miou, preposição aí para e substantivo rato, que é comum também. Ah, gente, eu esqueci de colocar ali na maçã está vermelha, o está é o verbo, tá? Não coloquei ele ali. Que coisa de doido, esqueci. Eita, prof. Pois é. Mas agora vocês estão sabendo. Bom, como eu disse para vocês, né, essa foi só uma introdução, então preparem-se para as próximas aulas, pois nelas iremos nos aprofundar em cada uma dessas classes de palavras. Tô aguardando vocês na próxima aula e até mais!